Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo todas as notícias, todas as novidades para você, torcedor. E mais uma vez, né, a CBF apareceu tentando prejudicar o Vasco da Gama. A equipe de arbitragem, tanto do VAR quanto o árbitro de dentro de campo, já foram escolhidos e são duas pessoas aí que não têm um retrospecto nada positivo quando se fala em jogos do Vasco. Vamos falar sobre isso. Será que realmente a CBF está tentando mexer os pauzinhos para rebaixar o Vasco da Gama? Falaremos também sobre muitas mudanças na equipe titular. Vanderlei aí, é claro, preocupado com o jogo e está mudando o time totalmente para essa próxima partida, e também as novidades do STF, tudo que está acontecendo e tudo que pode acontecer com relação a uma reviravolta. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois como eu sempre falo, quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros torcedores e vascaíno ajuda vascaíno. Eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre esse jogo decisivo de quarta-feira, né? Realmente aí é o foco principal do torcedor e, é claro, do Vasco nessa próxima semana que vai chegar. Além, né, do STF, é dessa resposta e dessa decisão vinda do ministro Dias Toffoli, que vamos falar já já. Temos esse jogo importantíssimo do Vasco que está relacionado aí à sobrevivência, à permanência do Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E é claro, o Lucha muito preocupado com essa partida, né, fazendo de tudo para ir com o melhor Vasco para o jogo contra a Fortaleza, e já começa ali ao longo dos treinamentos ver mudanças na equipe do Vanderlei. Volto a repetir, hoje foi o último treino do Vasco no Rio de Janeiro. O Vasco viaja amanhã para Fortaleza, vai treinar lá, treina terça-feira também e quarta-feira concentração máxima para o jogo. E ao longo dos treinamentos que rolaram na sexta, no sábado e hoje pela parte da manhã, vimos realmente que o Luxemburgo quer fazer grandes mudanças na equipe e ela começa ali no meio campo, né? Poderemos ver Juninho, um jogador que entrou muito bem na partida contra o Flamengo, um jovem da base que o Luxemburgo inclusive já reclamou diversas vezes por conta aí de uma falta de vontade, por conta de uma indisciplinaridade do jogador, porém ele mudou a sua postura, emagreceu, melhorou o seu condicionamento físico e por isso entrou, é claro, muito bem no jogo contra o Flamengo, e isso abriu os olhos do Vanderlei e, é claro, chamou a atenção dele para entrar nesse próximo jogo contra o Fortaleza como titular. Tem duas vagas que ele pode entrar ali, tanto no lugar do Martim Benítez, que foi o lugar que ele entrou na quinta-feira contra o Flamengo, quanto ali na posição do Leonardo Gil, na sua posição de origem no caso. O Juninho é um volante de origem, jogava assim nas categorias de base do Vasco da Gama e ele pode entrar nessa posição na volância do Vasco no próximo jogo contra o Fortaleza. Além do Juninho, poderemos ver também Caio Tenório jogando na lateral direita no lugar de Leonardo Matos, que está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Flamengo, então não vai poder jogar contra a equipe do Fortaleza, e poderemos ver sim Caio Tenório na lateral direita do Vasco ou Iago Pikachu ali jogando na lateral direita e abrindo, no caso, uma vaga na ponta. E aí, na ponta direita do Vasco, poderemos ver Igor Catatal. Igor Catatal é um jogador muito pedido, né, por vários torcedores do Vasco. Entrou muito bem nesses dois últimos jogos, tanto, né, contra a equipe do Flamengo quanto na equipe do Palmeiras. Ele também entrou no segundo tempo e realmente entrou muito bem no jogo, tem se destacado, tem melhorado fisicamente e tem realmente mostrado para o Vanderlei que ele merece mais oportunidades, e provavelmente veremos Igor Catatal jogando na quarta-feira contra a equipe do Fortaleza. Volto a repetir, o Vanderlei ou vai botar o Caio Tenório na lateral direita ou o Iago Pikachu. Caso não, né, bote o Iago Pikachu na lateral, vai abrir um espaço na ponta e esse espaço pode ser preenchido sim pelo Igor Catatal, né, rapaziada? Um grande jogo, jogo importantíssimo. Ontem tivemos aí um empate entre o Bahia e o Coritiba, um resultado muito importante para o Vasco ali. Realmente o Vasco caiu, mas ainda está com o mesmo número de pontos do Bahia. Caso vença, o Vasco abre 3 pontos da zona de rebaixamento, abre aí 1 ponto de distância do Fortaleza, né, que também está na briga direta, e 1 ponto do Sport. Então é um jogo importante. O Vasco
tem que ganhar essa partida para sair de vez não, né? Mas dar uma respirada aí com relação a essa zona da degola, porque os 3 próximos jogos não vão ser fáceis. Inter em São Januário, Corinthians lá na Arena Neoquímica e o último jogo encerrando em São Januário contra a equipe do Goiás, mas aí chegou no momento do Campeonato Brasileiro que não vai haver mais jogos fáceis. E ainda falando, né, de Vasco e Fortaleza, um jogo, né, como eu disse aí no vídeo até o momento, importantíssimo, e parece, né, que mesmo o Vasco indo na CBF, pedindo para que o juiz não apite mais, fazendo reclamações, enviando ofício, nada adianta. Porque foi escalado já o árbitro e a equipe de arbitragem para esse próximo jogo contra o Fortaleza, quarta-feira às 9h30 lá na Arena Castelão, e o árbitro aí escolhido para apitar esse jogo é Braulio da Silva Machado, um árbitro que tem um retrospecto nada positivo quando apitava os jogos do Vasco da Gama, né? Muito pelo contrário, um retrospecto muito negativo. Foi ele aí que apitou aquele Vasco Fluminense lá no Maracanã, onde o Thales Magno foi expulso ali de maneira ridícula, entendeu? Ele estava sendo calçado, estava sofrendo faltas o jogo todo e nada aconteceu. E no momento que sofreu ali um empurrão do jogador do Fluminense, ele de certa forma revidou sim, foi expulso na mesma hora, entendeu? Então foi sim injustiçado naquele momento, levou o cartão vermelho, e o mesmo árbitro aí que já teve problemas com o Vasco nessa última temporada, nesse mesmo Campeonato Brasileiro, né? Vai apitar um jogo importantíssimo, um jogo de decisão que erros não poderão acontecer, ainda mais por parte da arbitragem. Ele irá comandar o apito, e aí até tudo bem, né? Um árbitro realmente que teve condutas irresponsáveis ao longo do jogo já está errado de apitar, né? Até porque dos 3 jogos que ele apitou nesse último campeonato, 2 foram derrotas para o Vasco da Gama, né? Ele aí também tem uma média de 5 cartões por partida para os jogadores do Vasco, e além disso, além de ser um árbitro aí que tem uma conduta meio duvidosa nos jogos do Vasco da Gama, o árbitro do VAR, o responsável aí pela cabine do VAR, é um árbitro do Nordeste, sendo ele aí Wagner Hellway. Então realmente é algo muito complicado, um árbitro da Paraíba, e os adversários aí que lutam contra o rebaixamento ao lado do Vasco da Gama são Bahia, Fortaleza e Sport, 3 times do Nordeste do Brasil. Então realmente é uma situação complicada. Como vai a CBF me bota um árbitro do Nordeste para apitar um jogo do Vasco contra um adversário do Nordeste? São coisas aí realmente que não tem como entender, que o torcedor não consegue entender. E o que o torcedor ainda mais não consegue entender é como a direção do Vasco, a administração do Vasco, a gestão que passa pela presidência do clube permite uma coisa dessas, né? São anos aí o Vasco da Gama se calando com relação a erros de arbitragem, são anos que o Vasco da Gama se cala com relação à CBF e continua isso daí. Passa ano, sai ano, vem ano, chega ano e nada muda. O Vasco segue sendo prejudicado, como a gente viu nesse último jogo. Eu fiz um vídeo aí explicando tudo o que aconteceu naquele jogo vergonhoso contra o Bahia, tá aparecendo aqui em cima para vocês. E nada muda, né? Muito pelo contrário, quarta-feira um jogo decisivo aí, 2 pessoas que definitivamente não poderiam estar na frente da arbitragem irão estar, e esperamos que nada possa comprometer o Vasco da Gama. Volto a repetir, um jogo decisivo, e o que menos o torcedor vai querer nesse jogo é um erro de arbitragem. E agora, né, falando sobre um assunto muito comentado, muito esperado, muito especulado, com uma ansiedade muito grande por parte do torcedor vascaíno, que é claro, é a justiça. É o STF, é Dias Toffoli, é Levenciano. O torcedor, mesmo depois de muito tempo, ainda não desistiu. Quer ver Levenciano, né, na cadeira de presidência do Vasco da Gama. Para muitos, né, ele realmente é a solução do nosso clube, ainda mais depois desse período que a gente está vendo, que já mudou o presidente e nada mudou. O Vasco continua sendo Vasco, com salários atrasados, com indisciplinaridade, com falta de respeito, até mesmo com os torcedores e dentro da CBF. Então isso é algo que realmente chateia, e a gente vê que provavelmente serão mais 3 anos aí de mesmo Vasco da Gama, de um Vasco fraco, um Vasco pequeno, mas não cabe a mim vir falar isso no momento. O que eu quero é informar a vocês, né? Até porque até o momento a decisão do Tribunal de Justiça está dando a vitória a Jorge Salgado, porém tudo pode mudar, e é isso que eu vim falar. Amanhã entramos numa semana decisiva, tanto, é claro, na parte do futebol, quanto na parte da política do Vasco da Gama, quanto na parte do poder do Vasco, né? Porque entramos numa semana decisiva com relação ao poder. O Dias Toffoli, né, vai novamente entrar
sentar no Supremo Tribunal Federal, o ministro do STF, e começar a julgar outros processos, outras ações, e muito possivelmente que essa ação irá estar aí nas mãos dele ao longo dessa semana. Aliás, a ação já está nas mãos dele, mas cabe a ele querer julgá-la ou não em um certo momento, e para muitos a expectativa gira muito em torno dessa semana que vai se iniciar amanhã, né? Uma semana decisiva na questão política, e aguardar. Fiz também um vídeo falando sobre todas as decisões que ele tomou com relação a outros processos que se assemelham muito ao do Vasco da Gama, que cria aí mais uma expectativa no torcedor e pode sim, quem sabe, dar uma resposta positiva a uma possível vitória do Levenciano e, é claro, com conclusão de uma reviravolta. Tá aparecendo aqui em cima, vai lá dar uma olhada, não perca tempo para você entender melhor desse processo, entender melhor quem é Dias Toffoli, entender também o que pode se esperar do STF com relação a uma decisão favorável ou não ao Levenciano. Mas rapaziada, né, esse foi o vídeo, é aguardar, não temos muito o que ficar falando com relação à resposta do STF. Eu não sou, né, nenhuma pessoa de dentro do Supremo Tribunal Federal, então a gente não tem como ter uma resposta exata momentaneamente com relação a isso. Acredito que ninguém tem ainda, é aguardar, é esperar e ver o que irá acontecer, é claro. Agora estaremos na torcida para que o melhor para o Vasco aconteça e não aguentamos e não iremos aguentar mais 3 anos de uma política fraca, né, que apequena o nosso Vasco da Gama. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí para todos os seus amigos vascaínos para que eles possam entender esse processo eleitoral do Vasco. Se você gosta do canal, vou te pedir para ir lá no meu Instagram também, que está aparecendo aqui embaixo, me dá uma moral, me dá um apoio para que as pessoas, cada vez mais o Instagram cresça, né, e cada vez mais o canal do Gigante possa aparecer para outros vascaínos e aumentar essa nossa família. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Deixe aí nos comentários o seu apoio ao Levenciano, ao Jorge Salgado, a quem você acha que tem que ser o presidente do Vasco nesses próximos 3 anos, e deixe a sua palavra de repúdio também à CBF, né, que realmente só prejudica o Vasco aí ao longo desses últimos anos. Muito obrigado, vamos que vamos, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas!